Atos capítulo 13, versículo 4 ao 12. Saulo e Barnabé saem nessa viagem missionária e vão para o local onde Barnabé nasceu e foi criado. Ele era natural de Chipre, uma ilha. Então eles saem de Antioquia e vão para Chipre. E aqui tem um princípio bonito para mim e para você. Pastor, por onde eu começo? Comece pelo seu oikos. A palavra oikos do grego é casa. Começa pela sua localidade, comece pelos seus amigos, comece pela sua casa, vizinhos, comece pelas pessoas com quem você trabalha, estuda, comece a pregar o evangelho para essas pessoas. É tão importante quando se compartilha o evangelho. Aqui está um crente saudável, aqui está uma igreja saudável, uma igreja preocupada com a sua comunidade. Nós vivemos um momento de pandemia, onde há muita desesperança, a violência aumenta extraordinariamente. A gente está vendo aí casos assim, fora da realidade. Aqui no Brasil, essa semana, nós ficamos estarrecidos de tantos casos de violência contra crianças, e isso tem se multiplicado, a violência que toma o país, o consumo de drogas, a violência que toma as favelas do Rio, enfim, assim, algo que ultrapassa os limites da nossa capacidade, e realmente é uma situação complexa o que nós estamos vivendo, e nós precisamos anunciar o príncipe da paz. Nós precisamos, como o nosso Senhor Jesus nos orientou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nós como igreja precisamos pregar o evangelho, nós precisamos anunciar a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos pregar o evangelho, e se cada cristão pregar o evangelho na sua localidade, pregar o evangelho para os seus vizinhos, pregar o evangelho para a sua família, para os amigos de trabalho da escola, se cada cristão sair pregando o evangelho, nós vamos ver esse país, a nossa cidade, a nossa comunidade recebendo a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pregue o evangelho, mas isso não quer dizer que você não vai ter oposição. Fazer a vontade de Deus vai levar você a enfrentar oposições. E aqui nós temos Elimas, o mago, como ele também era chamado, de Bar Jesus, filho de Jesus. Muito estranho, uma coisa muito complexa aqui, né? Um cara meio complicado aqui, diferente demais. E nós temos aí um procônsul, um homem nobre, um homem que estava ouvindo Sérgio Paulo, um homem inteligente, diz o texto sagrado, estava ouvindo tanto a Barnabé como a Saulo, Paulo, e ali estava ouvindo o evangelho por parte deles, mas Elimas estava resistindo, contradizendo, falando mal do evangelho e tentando de alguma maneira bater de frente. E quando você, meu irmão, vai pregar o evangelho, você vai encontrar essas situações. Não desanime, não desanime. Pastor, eu já preguei o evangelho e tudo, mas as pessoas resistem, não querem ouvir. Irmão, continue, né? Continue orando, continue pregando. Vá a pessoas que você ainda não pregou, não fique apenas naquelas pessoas com quem você já falou. Fale para outras pessoas, anuncie para outras pessoas, mas vá, pregue o evangelho, né? Continue pregando o evangelho. Pastor, tem alguém aqui que tem um pensamento e eu não consegui entender nas escrituras sagradas. Como é que eu posso responder a isso? Como é que eu posso dar resposta? Às vezes uma pessoa que tem uma doutrina espírita, budista, católica, a salvação pelas obras, enfim, a gente fica meio, ou é ateu. Como é que eu posso responder a essas pessoas? Vem perguntar, né? Procure a mim, vamos conversar, vamos ver aí o que a Bíblia diz sobre o assunto, quais as respostas que você pode oferecer a essas pessoas, quais são as suas dúvidas. Às vezes são dúvidas sinceras, e quando alguém tem uma dúvida sincera, você deve responder. Mas como você vê, como Elimas está fazendo aqui, né? Simplesmente opondo-se por opor, aí então você deve distanciar-se dessa pessoa. Paulo aqui, então, fica chateado nessa situação, e aí Paulo então vira para esse homem e diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, não cessarás de perturbar os caminhos do Senhor, eis contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego por um tempo, até que aprendas a temer o Senhor. E aí aquele homem fica cego, e Sérgio Paulo aqui, o procônsul, fica admirado da doutrina do Senhor. Então às vezes a gente não sabe muitas vezes o que fazer,
E de fato aqui não é o Paulo faz isso, direcionado pelo Espírito Santo, e o homem de fato fica cego, mas você não deve fazer isso, a não ser que seja muito direcionado pelo Senhor da glória. Mas você vê que às vezes nervoso você pode querer falar alguma coisa, ofender a pessoa, e não é esse o objetivo do Evangelho. Não é você ficar debatendo, não é você ficar lutando com as pessoas. Anuncie a graça de Deus, o amor de Deus. As pessoas têm necessidades, têm conflitos, têm problemas. Fale do amor de Deus, chame as pessoas a se voltarem para Cristo. Fale do pecado, denuncie o pecado, mas com seu coração cheio de amor, de graça. Paulo tem que fazer isso aqui. É um caso muito específico, muito pontual, né? Às vezes isso tem que acontecer de fato, de chegar e trazer uma palavra muito dura contra aquela pessoa que está ali resistindo ao Evangelho, mas na maioria das vezes nós estamos falando e expondo o grande amor de Deus, a graça de Deus, a vida das pessoas, falando e denunciando o pecado, mas falando desse grande amor de Deus. Não deixe de falar do pecado, chamar as pessoas ao arrependimento. As pessoas precisam ouvir sobre o arrependimento, sobre a consequência dos seus pecados, sobre o destino eterno da sua alma. Isso, o Evangelho fala sobre isso, você não pode esconder essas partes do Evangelho. Pastor, mas parece ser tão duro, tão difícil de falar. Você precisa falar do Evangelho, né? Diante dessa pandemia. Qual o destino da sua alma? Como você vai comparecer diante do Deus Santo com os seus pecados? Como é que vai ser esse encontro entre você e Deus? Enfim, anuncie o Evangelho de todo o seu coração. Deixe Deus usar você. Continue alimentando-se da palavra de Deus, orando, pedindo ao Espírito de Deus para usar a sua vida. E Deus vai continuar a fazer esse ministério poderoso na sua vida. E não há nada, querido, e aqui é algo importante, não há nada que substitua a pregação da palavra de Deus. Pastor, meu ministério é dançar na igreja. Não, seu ministério não é dançar na igreja. Pastor, meu ministério é tocar na igreja. Não, seu ministério não é tocar na igreja. O nosso ministério, o ministério de cada cristão, é aquilo que o nosso Senhor Jesus disse: e de pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. Lembra quando você não tinha Cristo? Quando é que você estava ouvindo músicas que não eram, que eram evangélicas? Você não via músicas evangélicas. Você não parava para ver alguém dançar para Jesus. E ninguém se converte vendo alguém dançando para Jesus. Aquela dança não fala do Evangelho, não prega Cristo, não anuncia o Evangelho, nada disso, não denuncia o pecado. Então não existe o ministério de dançar. Todo cristão foi chamado a pregar o Evangelho. E não tem uma música, não tem dança, não tem absolutamente que substitua a pregação, o anúncio do Evangelho, feito por cada cristão. Todo cristão tem esse chamado, todo cristão tem esse ministério dado por Deus, e de pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. E o Senhor vai estar com você, dando graça, dando poder, sabedoria, para você anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus use a sua vida com graça, com poder e com alegria na mensagem da cruz.